boa tarde mais uma vez. Agora eu vou chamar para vocês o Marcos Newhouse, da Aqua Investimentos, que vai contar um pouquinho para vocês sobre a parte de marketing de lá. Então, primeiro eu gostaria que o Marcos se apresentasse e, na sequência, começasse a apresentação. E fica à vontade, assim que precisar trocar o slide aqui, eu vou acompanhar com você, eu mudo. Obrigado, Marcos, seja muito bem-vindo. Agora a palavra é com você. Fala, Jorge, tudo bem? Está me ouvindo, Jorge? Perfeito, tá perfeito o áudio. Maravilha. Bom, conheço o Jorge aí desde o ano passado, a gente, através do Aqua Solidária, a gente conseguiu fazer algumas coisas juntos, né, Jorge? Muito prazer te conhecer agora, não só olhar seu rosto, né? Então, meu nome é Marcos Neuhaus, eu sou Head de Marketing aqui na Aqua, comecei minha carreira na publicidade em 2006, quando eu saí do Unibanco, eu era bancário, entrei numa agência de publicidade que fazia material impresso, né, fazia varejo. Fiquei nessa agência por quase 10 anos. Nesse meio tempo, eu fiz faculdade de marketing, me formei em marketing, saí dessa agência, fui para uma outra agência fui para uma produtora de vídeos como diretor de arte, saí da produtora, fui para uma agência e agora estou aqui na Aqua desde novembro de 2019. É isso. Muito obrigado, Marcos. Então, agora ele vai passar um pouquinho aqui o próximo slide. Me fala se mudou aí para vocês. Que o Marcos tem uma pergunta aí para vocês, não é, Marcos? É isso aí. Bom, pessoal, esse nosso bate-papo aqui, ele deveria ter pelo menos umas 45 a 50 horas, tá? Mas eu vou tentar resumir tudo isso aí em pelo menos uma boa parte em 20 minutos. Mas e aí depois a gente vê como que a gente evolui isso, certo, Jorge? A pergunta é: você conhece quais são os tipos de mídia? Então, pode passar para o próximo slide aí, Jorge. Depois eu vou para a pergunta do chat. Vamos lá. Os tipos de mídia hoje, que existem hoje, que as agências de publicidade, os departamentos de marketing, eles exploram, são basicamente esses três tipos de mídia, tá? O offline, o online e o live marketing. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas. Passa aí, por favor, Jorge. Offline. O offline, ele é tudo aquilo que você não consegue fazer uma medição exata, tá? Então, vamos lá. Você está assistindo o Big Brother. Esse é o melhor Big Brother de todos os tempos. Então, você está assistindo o melhor Big Brother de todos os tempos, e aí foi para o comercial e passou ali o comercial, a propaganda da Coca-Cola. Como que a Coca-Cola consegue mensurar isso? Ela consegue mensurar através de um Media Kit previamente enviado para a Coca-Cola, para falar quantas pessoas, teoricamente, estariam assistindo esse programa Big Brother naquele horário. Então, eles passam... Só que depois que o programa aconteceu, o Ibope, eles conseguem mensurar quantos pontos teve no Ibope. Essa pontuação do Ibope, ela consegue falar quantas TVs estavam ligadas naquele momento. Legal. Essa é a única medição que a TV te dá. Agora, quem realmente... quantas pessoas estavam assistindo aquele programa? Vamos imaginar que tinha uma pessoa vendo uma TV e a mesma TV estava num bar, então tinha 15 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas assistindo aquela TV, fica muito solto, né? Outra coisa, no intervalo. Então, o Big Brother está sendo assistido por tantas TVs. Mas e na hora do intervalo? Quantas levantaram, foram para o banheiro? Ou quantas levantaram, foram pegar um sanduíche, pegar alguma coisa na cozinha? Ou seja, não dá para medir. O offline não dá para medir. O rádio é a mesma coisa. Quantas pessoas estão ouvindo aquele rádio naquela hora? Está só passando o rádio mesmo? Está só numa loja ouvindo? Quantas pessoas estão sendo impactadas? Não dá para medir.
OH é out of home. Tudo que é fora de casa. Então, um outdoor, um abrigo de ônibus, um relógio de rua, tudo. Pode voltar. Tudo isso é OOH. Revista. Bom, você está lendo a revista. A revista está lá no consultório do dentista. Quantas pessoas viram? Não dá para medir. Jornal, quantas pessoas viram? Não dá para medir. Mas agora vai a minha primeira pergunta e vamos ver qual vai ser a primeira pessoa. Isso aí, ó, quem foi que falou aqui? Ó? Vitória Pinheiro, isso mesmo. Out of home, fora de casa. Como que a gente consegue sair do off para o on? Primeira pessoa aqui, vamos ver se alguém fala. Vamos ver aqui, Jorge, se serão rápidos aqui no chat. Vamos lá, vou dar 5 segundos. Não, tá errado. Vamos. 5, sai do off para o on. Não, 4, 3, 2, 1. Não foi. Como que você sai do off para o on? Tem duas formas. Uma forma que é pouco usual hoje, que no final eu vou passar para vocês até um vídeo, é a realidade aumentada. Com a realidade aumentada, você consegue sair do off para o on, mas ela depende de muitas outras coisas para que vire uma realidade. Tá? É um aplicativo que você precisa escanear um determinado local, e aí ele se torna um pouco dificultoso para sair do off para o on. Mas o principal que sai do off para o on chama QR Code. Então, você está lá, lendo uma revista, no consultório do dentista, passando, apareceu um anúncio da Aqua. Aí fala assim, como que você quer investir melhor? Fale com a gente. Escaneie esse QR Code e fale com a gente agora. Você está no ambiente off, pode passar. Jorge, no próximo slide. E vai para o mágico mundo do online, onde tudo é medido. O online, hoje, ele é o melhor custo-benefício, tá? Por quê? Você faz um anúncio no Instagram, no Facebook, no Twitter, anúncio no Waze, anúncio através de um banner de internet, de um portal tipo UOL, Globo, WhatsApp, Telegram, tudo, gente, absolutamente tudo, você consegue medir. Eu tenho uns dados aqui de uma campanha bem pequena, tá? Que eu vou passar para vocês. Vejam só. Uma campanha que girou do dia 31 de janeiro até o dia 5 de fevereiro. Já respondo, Larissa. Uma campanha que rodou do dia 31 de janeiro para o dia 5 de fevereiro. Com R$250 gastos, gente. R$250 gastos. Alcançou 35.491 pessoas. Olha que exatidão nos números. É muito exato. Então, com isso, você consegue saber qual que foi o resultado da sua campanha no online, você consegue saber quantas pessoas você atingiu. Então, vamos falar ali do Instagram. Eu fiz essa campanha que eu disse para vocês, ela foi uma campanha de Instagram, tá? Você colocou o anúncio que a gente chama de Dark Post. Vou tentar explicar rapidinho o que é aqui, Jorge. Hoje, um post, ele fica no feed da pessoa. Então, o Jorge tem um Instagram dele, ele foi passear na praia e tirou uma foto lá com a família e colocou no feed dele. Aquilo fica eternamente no feed, até ele arquivar, excluir, depois a gente precisa fazer o que quiser. Isso fica no feed. Fica melhor, porque senão... Tem alguém falando aqui, Jorge. Gustavo, tá vazando o seu áudio. Agora, depois a gente precisa... Será que ele para? Parou. Parou? Vamos lá. Então, Agora,
Depois a gente Fica, precisa deixa ele conversar falar. sobre Fica no feed da pessoa, tá? A Aqua, ela também, se vocês entrarem no Instagram da Aqua, a gente tem um montão de post lá que também fica no nosso feed. Mas tem post que a gente não quer deixar lá no feed. Tem post que a gente quer que apareça, só apareça para um determinado grupo de pessoas, um determinado público, que previamente a gente escolheu. A gente chama esse post de Dark Post. Um exemplo, a Aqua tem filial em Salvador, Fortaleza, Presidente Prudente. Eu quero falar só com o pessoal de Salvador. Então, eu vou fazer um post falando que a Aqua Investimentos está lá em Salvador. Posso até colocar um oxente ali no final para ficar mais próximo deles, ficar mais próximo do povo nordestino. Esse post ele não vai ficar no nosso feed. Esse post ele vai ficar, vai aparecer como patrocinado. Nesse patrocinado aparece ali um Saiba Mais. Quando você clica no Saiba Mais, que chama o famoso CTA, o famoso Call to Action, ele vai para uma determinada página, para uma determinada URL, assim como o QR Code. O QR Code, quando ele sai do off, ele vai para uma determinada URL, e a partir daí você consegue medir tudo. Então, a principal diferença do offline para o online, a principal é que no on você mede tudo, gente. Números precisos, tá? Pode passar o próximo. A Joyce falou aqui, não tinha pensado como quando a gente teve uma equipe de 2009 que usou o QR Code. Exatamente, é a melhor forma de sair do off para o on, viu, Joyce? Bom, banner é a mesma coisa. Você clicou no banner, você vai conseguir saber exatamente quantas impressões esse banner mostrou, quantos cliques tiveram nesse banner. Então, você consegue mensurar. Estando no ambiente online, você mensura tudo. Pode passar, Jorge. Live Marketing. Esse daqui é legal pra caramba. Olha só, olha essa foto, que legal. As meninas pegaram a foto que mostra exatamente, você tá na praia, aquele calor de 48 graus, e você tá doido e aquela água salgada, a água fica até quente às vezes, você tá louco para sair daquela água salgada e tirar aquela água do corpo. Olha o que a Sprite fez, gente. Ela colocou um chuveiro que parece que está saindo Sprite de dentro do chuveiro. Na boa, qual que é a primeira coisa que você pensa se tem do outro lado da rua, uma pessoa vendendo Sprite? Eu vou comprar Sprite, mas na hora. Então, o live marketing, ele é ação promocional, eventos esportivos, deu até sede, né, Ana? Eventos esportivos, eu estava assistindo na terça-feira de carnaval uma matéria sobre o Rio Open. E ali mostrou os últimos 5 eventos do Rio Open, né, que aconteceram. Então, evento esportivo é uma baita oportunidade de você colocar uma ação de live marketing lá. Algum joguinho que você pega a raquete com uma bola de tênis para tentar acertar em determinado local. Na praia, se você pode colocar alguém ali para fazer alguma de vôlei de praia, alguma clínica de vôlei de praia, sempre colocando a sua marca junto com essa clínica. Então, live marketing, ele é tudo que está acontecendo, gente, naquele momento. É mensurável? Não exatamente. Mas você consegue mensurar. Como? Você coloca um promotor ali para pegar os dados da pessoa, e aí aquele cara que vai dar os dados dele, ou para você tomar um banho, gente, não é simplesmente você chegar aqui, botar seu pezinho e tomar banho nessa Sprite gelada. Não. Você tem que deixar teu nome e o teu telefone de WhatsApp. Pronto. Ali você já consegue mensurar alguma coisa e esse cara vira o que a gente chama de lead, né? A gente vai entrar em contato com ele de alguma forma em algum outro momento, tá bom?
o que são prospects, pessoas ou empresas que você acredita que pode se transformar em um cliente. Então, essa ação ela é muito para prospect, para cliente também, até para encantar um pouco de cliente, o live marketing ele pode ser usado, tá bom? Próximo, por favor, Jorge. Eu trabalho como publicitário desde 2006 e eu sou formado em marketing. Eu tenho muita vivência dentro da publicidade, dentro de agência de publicidade. Então, eu quis trazer um 2 em 1 para vocês hoje aqui. Eu quis trazer um pouco do que é trabalhar numa agência de publicidade. Se você quer fazer publicidade, qual área que você vai querer seguir? Tem uma porção de áreas, gente. Eu linkei algumas aqui no próximo slide. Pode passar. Vamos lá. Criação, redação, eventos, atendimento e tráfego. Eu vou começar da mais chata. Tráfego. Você recebe a informação. Então, o cliente ele passa a informação para você e você passa a informação para dentro da agência. Então, você passa a informação para o atendimento, para o criativo, para o redator. Então, você simplesmente organiza essa informação. O cliente passou a informação para você, você organiza essa informação, só organiza e passa para frente. Segundo, atendimento. O atendimento, vamos lá, está aqui a empresa, departamento de marketing, está aqui a agência. Quem que é o atendimento? O cara que fica no meio. É o meu rosto aqui, ó. O atendimento é o cara que fica no meio. O atendimento, a criação, ela não vai falar diretamente com o analista de marketing, o head de marketing, eles não vão falar direto, porque senão vira um salseiro, gente. Um salseiro. Como que funciona a demanda, né? Como que chega a demanda? O marketing vai fazer determinada ação. O marketing escreve um briefing. Tudo que o marketing quer que aconteça, tudo que o marketing quer alcançar, isso compõe o briefing. Para onde que vai o briefing? Pro tráfego. Volta lá. Quem que passa para onde que o tráfego passa? Pro atendimento. O atendimento ele vai destrinchar aquele briefing. Então ele vai chegar e vai falar assim, ó, isso aqui é redação, isso aqui é redação, criação. Esse daqui é a parte de evento, então é para o meu planner. Esse daqui é para o meu diretor de criação. O atendimento ele vai fazer tudo isso. Cada uma dessas partes, criação, redação, planner, ele fez a parte dele, ele devolve para o atendimento valida e devolve para o departamento de marketing. Eventos. Eventos aqui, eu posso colocar a pessoa de produção. Quando você está em algum evento, você chega ali no Lollapalooza, nossa, mas que evento lindo, que coisa mais... Olha que coisa legal colocar ali da Balafine, que ação bacana da Balafine, olha que coisa linda. Como que isso aconteceu? Gente, teve uma loucura por trás disso. Teve planner, teve diretor de criação, teve diretor de arte, teve agência de cenografia, uma loucura. E o que o cara de produção de evento faz? Organiza tudo isso. Então, você vai ver uma pessoa ali, com um fonezinho, um negocinho aqui, andando para cima e para baixo, normalmente, 95% das vezes, com cara de desesperado, porque nada pode falhar. Então, o cara do evento é esse, é o diretor de produção, é o cara que faz o evento acontecer. A parte mais legal, que foi onde eu entrei na publicidade, que eu entrei como revisor de texto, então tem a ver com texto, é a parte de redação. Então, essa parte, por isso que eu falo que nossa conversa aqui tinha que durar 50 horas. O Danoninho vale por um bifinho, vocês são muito novos para isso, mas teve uma campanha da Danone que eles falavam isso, Danoninho vale por um bifinho. Sabe quem criou? Um redator. Quem criou essa campanha inteira foi um redator. Então, vale por um bifinho? Como que a gente vai falar isso para as pessoas? Ah, vamos lá para a criação, porque tem que ser visual também.
Dentro de uma agência de publicidade, vocês vão, se vocês seguirem para esse lado, vocês vão olhar muito que existe a dupla de criação. Inclusive, a pessoa que criou isso morreu no final do ano passado. Essa dupla de criação foi criada no final do ano passado. Perdão, foi criada há 70 anos, a dupla de criação da agência. Então, vocês sempre, se vocês entrarem para essa área, vocês vão notar que tem a dupla de criação. Quem que é a dupla de criação? Redator mais criativo. O cara cria o texto e o outro deixa isso visualmente possível, né? Faz toda a mágica acontecer. Dentro de uma agência é isso. Pode passar, Jorge. A gente consegue soltar esse vídeo, Jorge? Sim. Opa, tô com o áudio desligado aqui. Pausa aí. Jorge, depois desse vídeo eu tenho mais quantos minutos? Pode soltar. Você tem mais 5 minutos depois do vídeo, tá bom? Beleza, manda bala. Agora, irado. Faber-Castell. Floresta. Jorge, faz um favor, volta um slide, por favor. Só um minutinho. Enquanto o Jorge coloca aí, gente, esse vídeo é incrível, é incrível. E a história que está por trás dele também é incrível. Eu conheci a pessoa que criou esse aplicativo, tá? Ele foi até a produtora onde eu trabalhava para falar um pouco sobre esse aplicativo. Mas ele estava prospectando algumas marcas de roupa, como Kelf, Zump. E esse aplicativo, ele é um aplicativo de realidade aumentada. Então, ele leva do off para o on também, assim como o QR Code. O grande negócio aqui é que você precisa ter um determinado aplicativo no seu celular, tá? Então, qual que é a história? Você pega seu celular, você escaneia determinada área e a mágica acontece, tá? Ele foi apresentar esse aplicativo para a Faber-Castell. A Faber-Castell gostou, mas não evoluiu com ele, tá? Ele, pessoa física, tá, gente? A Faber-Castell gostou tanto da ideia que levou
essa ideia para David, uma super agência de mídia digital. A David criou o aplicativo e começaram a campanha. E a David, ela não deu foco apenas para o que seria o que traria de negócios para a Faber-Castell isso, né? Foi muito mais para o ambiente lúdico, inclusive para o ambiente de premiação. A maior premiação da publicidade hoje é o Festival Internacional de Cannes. Tem um festival de cinema e tem um festival de publicidade. Existem quatro prêmios, quatro níveis de prêmios. O Grand Prix, Leão de Ouro, Leão de Prata e Leão de Bronze. Gente, esse case, em 2017, ele atingiu esses números. 600 mil downloads, 76 milhões de impressões, 18 milhões de visualizações, 4,5 milhões de engajamento, mais de 1.200 minutos de tutoriais. Aquelas crianças que têm um canal no YouTube ensinavam como fazer para escanear. Tudo isso gerado por crianças. Você conseguia escanear tanto lápis de cor que apareciam, né, como está aparecendo agora aqui, como você podia escanear o desenho. O desenho, você pintou tudo a parte de amarelo ali. A hora que você escaneia, aquele 3D que passou aqui na tela, ele aparece todo amarelo. Aí você vai lá e pinta uma parte de laranja. A hora que você escanear, a parte de laranja aparece também. Resultado de tudo isso. Além desses números incríveis, a David, junto com a Faber-Castell, ganhou um Leão de Ouro, lá no maior festival de publicidade do mundo, em 2017. Eu poderia trazer um tantão de cases aqui para vocês, só que eu quis trazer esse, porque esse eu participei, não ativamente, né? Mas eu conheci desde a concepção, tá? A problemática disso. Neste caso, essa problemática ela não é tão grande, porque você está falando de criança, a criança vai baixar o aplicativo ou a mãe vai baixar o aplicativo. Quando você escaneia um QR Code, que você bota a câmera do seu celular no QR Code, ele já reconhece. No caso daqui da realidade aumentada, não reconhece. Um exemplo foi a Natura, que em 2018 eles criaram uma campanha no abrigo de ônibus, estava assim, escaneie esse anúncio e ganhe desconto. Só que para a pessoa escanear aquele anúncio, ela teria que baixar o aplicativo da campanha, ou seja, com dados móveis que estava na rua, escanear e daí sim interagir. Ou seja, os celulares, você que mais faz hoje é tirar aplicativo porque ele fica enchendo sua memória, né? Então, desde 2016, eu conheço essa realidade aumentada. Só que, gente, a gente está em 2021, não conseguiu evoluir ainda. Ou seja, aquele negocinho feio, que é o QR Code, que está sendo altamente explorado por todas as marcas, principalmente em ações pela TV, ele é o melhor jeito de levar do off para o on, e daí sim a gente conseguir medir. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui para, caso vocês tenham alguma dúvida, no final da nossa conversa, vocês podem falar a dúvida aí, tá bom? Muito obrigado, viu? Tá certo, muito obrigado, Marcos. Foi um prazer conversar com você. Eu tenho certeza que a gente aprendeu muito aqui. Não conhecia também o case da Faber-Castell, um pouquinho sobre como que funcionam as áreas dentro de uma agência de publicidade, o que faz o marketing exatamente. Então, é muito bacana, é muito curioso. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, já anotem aí num cantinho, no seu bloquinho de notas, que daqui a pouco a gente vai abrir para as dúvidas. E agora eu vou chamar o Arthur Spirandelli, que é da área financeira da
Aqua Investimentos, e ele vai contar um pouquinho sobre a trajetória profissional dele, um pouquinho sobre os conceitos básicos e dar umas dicas aí para vocês sobre o mercado financeiro. Bem-vindo, Arthur. Tá conseguindo me ouvir? Perfeito. Agora sim. Bom, galera, boa tarde para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês, bater um pouco desse papo. Se eu tivesse tido a oportunidade de aprender sobre investimentos mais cedo, provavelmente eu teria mudado minha trajetória financeira antes. Então, é muito importante vocês se preocuparem com isso, vocês abrirem os olhos para isso e aprenderem. O mais legal de tudo isso é que hoje a informação ela é muito ampla, ela é de fácil acesso e a gente só precisa ter realmente vontade de aprender, que a gente consegue aprender hoje sobre qualquer tópico, até sobre um tópico chato como o mundo de investimentos. Não é um assunto muito atrativo, né? Parece muito difícil, tem muita sigla, mas no final das contas vale muito a pena aprender e é um aprendizado constante. Eu sou o Arthur Spirandelli, eu tenho 28 anos, eu sou do sul de Minas Gerais, eu vim aqui para São Paulo há 10 anos, vim fazer faculdade, vim fazer engenharia mecatrônica no Mackenzie e não me encontrei como engenheiro, não queria continuar, não queria trabalhar nessa área e comecei a pensar no que eu gostaria de trabalhar, o que eu gostaria de fazer. E o mercado financeiro, ele acabou caindo como um presente para mim. Um amigo meu, um dos meus melhores amigos de infância, trabalhava na XP, começou a me falar sobre isso, começou a despertar meu interesse e eu decidi embarcar nessa jornada sem saber nada. Eu realmente não tinha o mínimo conhecimento de mercado financeiro, me arrisquei e saí estudando tudo que eu podia. Entrei lá na XP em 2017, fiquei alguns anos por lá, e no ano passado, em outubro, eu vim aqui para a Aqua, e hoje eu faço parte de um time aqui na Aqua que cuida de alocação, ajudo com qualidade, com marketing, enfim, tem algumas frentes aqui que eu ajudo, e tem um hobby, tem uma página no Instagram para falar disso de uma forma divertida, sem peso, sem aquela seriedade do mercado financeiro. Inclusive, convido vocês a acompanharem por lá, chama Arthur no Feed. A ideia é a gente brincar um pouco com o mercado, fazer um pouco de piada, mas levar também conteúdo e conhecimento. Bom, começando aqui nos conteúdos e nos conceitos básicos desse mundo do mercado financeiro, no final das contas, vocês vão perceber que tudo gira em torno de 4 conceitos, de 4 indicadores, que é muito importante a gente entender o que eles trazem. São eles os juros, a inflação, o câmbio e a bolsa. Eles parecem que estão no nosso dia a dia, a gente ouve sobre eles diariamente nos jornais, mas é importante a gente entender um mecanismo deles, e no final das contas vocês vão ver que eles se conversam. E se a gente conseguir entender eles, a gente consegue entender o funcionamento da economia. E a partir disso a gente consegue ter uma melhor previsibilidade do que vai acontecer no futuro, a gente consegue se preparar melhor para aproveitar esse momento ou para se proteger desse momento, se for um momento ruim. Então, a gente vai falar disso, a gente vai falar da diferença entre os bancos e as corretoras, a gente vai falar de como fazer um planejamento financeiro, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre uma carteira de investimentos. Como o Marcos falou aqui, isso seria um material aqui para um curso bem longo. Eu estou estudando mercado financeiro há 4 anos e todos os dias eu aprendo um pouquinho mais. A ideia é a gente dar realmente só uma base para que desperte o interesse em vocês e vocês, de fato, mergulhem nesse conteúdo. Então, 2 conceitos importantes aqui, que a gente sabe na nossa vida real e ele não deixa de ser uma verdade no mercado financeiro. Na verdade, o primeiro conceito é de oferta e demanda, o segundo aqui seria de risco e retorno. O conceito de oferta e demanda tá muito na nossa vida, né? A gente consegue entender ele que se todo mundo aqui que está participando dessa live, se todo mundo quiser comprar um celular e só uma pessoa tivesse celular para vender, esse celular vai ficar mais caro, porque a pessoa que está vendendo esse celular, ela tem um poder de barganha contra nós todos. Mas se só essa pessoa quiser comprar um celular e todos nós aqui, a gente tem um celular para vender, a gente vai ter que vender esse celular mais barato, porque o poder de barganha está na mão da pessoa que quer comprar. Então, quanto mais gente estiver procurando alguma coisa, mais caro aquilo vai ficar. Quanto mais gente estiver oferecendo essa coisa, mais barato ele vai ficar. No mundo de investimentos é assim também.
a precificação dos ativos, a precificação dos títulos, das ações, de tudo que a gente for comprar no mercado de investimentos, ela está baseada em oferta e demanda. E é muito importante a gente saber disso para a gente tomar a decisão na hora certa, para a gente saber comprar no momento mais adequado, em que o preço tem sentido em relação ao valor, e a gente saber vender no momento de apreciação. O outro conceito, que é um conceito também que a gente intuitivamente tem na nossa vida, é o conceito de risco e retorno. O risco e retorno, ele é basicamente assim: se eu falar para vocês, olha, eu aposto com você, eu duvido aqui que você atravesse a rua da sua casa às 4 horas da manhã de uma segunda-feira de olhos vendados. Você vai falar, bom, o risco disso é muito pequeno. Posso ser atropelado, mas é praticamente impossível. Então, se eu oferecer R$10 para você fazer isso, você vai topar. Você vai falar, beleza, vou ganhar esses R$10 aqui de graça. Só que se eu falar assim, olha, eu duvido que você atravessa numa ponte suspensa de um prédio para o outro no 30º andar, sem nenhum equipamento de proteção. Você vai falar, bom, o risco disso é altíssimo, eu posso morrer muito facilmente, eu só topo se você me pagar R$100 milhões. Então, você sabe que o risco daquilo é muito grande, você exige um retorno maior. No mundo de investimentos, isso não deixa de ser uma verdade, e isso não garante o nosso retorno, mas isso seta a nossa expectativa. Se eu estou investindo em alguma coisa muito arriscada, eu espero que ela me traga um ótimo retorno. Se ela não trouxer, eu vou ficar totalmente satisfeito, aquilo não vai fazer sentido, ela não tem um custo de oportunidade interessante. Da mesma forma, se alguma coisa me traz um risco muito pequeno, eu aceito um retorno tranquilo. Bom, já não corri nenhum risco, mesmo que você me dê de retorno, tá ótimo. Então, esses conceitos vão ser importantes para a gente entender o funcionamento dos produtos e o funcionamento da precificação dos investimentos. Um outro conceito importante para a gente entender aqui é a diferença dos juros simples e dos juros compostos. A gente fala que existe uma mágica nos juros compostos, que é a mágica do enriquecimento de longo prazo. E aqui um gráfico bem simples, só para a título de curiosidade mesmo. Na linha azul, a gente teria um investimento rendendo juros simples. O que é um juro simples? Ele sempre rende um percentual de juros sobre o valor que eu investi em primeiro lugar. Então, eu investi R$1.000, ele rende 5% ao ano, todos os anos dali para frente, sobre os R$1.000. Um outro investimento da linha vermelha, ele rende em juros compostos. Então, ele vai render sobre o valor do ano anterior. Então, no primeiro ano, ele rende 5% em relação ao 1.000, mas no outro ano, ele vai render 5% em relação ao 1.000 mais os juros daquele ano, e assim sucessivamente. E olha a boca de jacaré que a gente abre aqui. Só nesse exemplo simples, um investimento chegaria aqui na casa dos R$2.200 e o outro chegaria na casa dos R$3.300 simplesmente pela forma de remuneração dos juros daquele investimento. Então, no longo prazo, é importante não só a gente saber para onde o mercado vai caminhar, mas a gente aproveitar os mecanismos do mercado para a geração de resultado. E a gente seguindo... o primeiro conceito que a gente vai entrar aqui entre os quatro indexadores é os juros. Os juros também tem bastante na nossa vida, porque a gente sabe que não existe almoço grátis. Sempre que eu quiser pegar dinheiro emprestado, eu vou ter que pagar uns juros por isso, assim como se eu quiser emprestar, alguém vai me pagar uns juros. Esses juros, ele não seria muito inteligente, eficiente, se cada um definisse um juros aqui a ser praticado. Então, imagina que eu quero emprestar meu dinheiro, mas eu quero 15% ao ano, e aí o Marcos, ele quer emprestar o dinheiro dele, só que ele aceita 2% ao ano. Se não tiver um balizador, a taxa ela fica muito sem sentido, sem um direcionamento. Então, existe uma taxa básica de juros que é definida pelo nosso Banco Central, que é esse órgão para definir as diretrizes econômicas do nosso país. Ele define uma taxa básica de juros a cada 45 dias, numa reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom. Eles definem qual que é a taxa básica de juros, que é conhecida como taxa Selic. Basicamente, essa taxa é como se fosse o referencial para todo mundo seguir. Então, neste momento, a gente está no menor patamar de juros da história do Brasil, que é o 2% ao ano. Nunca o Brasil teve na história um juros tão baixo assim. Nós somos um país historicamente de juros altos, porque sempre estivemos endividados, sempre tivemos com problemas de inflação. E, recentemente, a gente conseguiu ir melhorando a história aqui econômica do nosso país e chegar num juros bastante baixo. Então, se o Copom, se o Banco Central definiu os juros do país como 2%, como
uma referência para todo mundo, os bancos e as pessoas vão referenciar os juros que eles vão cobrar ou que eles vão receber nesses 2%. O Copom define esse Selic, essa taxa Selic. E aí o mercado financeiro, a gente não vai usar essa taxa de referência do Banco Central. A gente vai usar uma taxa muito próxima dela, que é conhecida como CDI. O CDI, ele é uma taxa de referência para a gente comparar investimentos. Então, se a taxa básica de juros do Brasil é 2%, o CDI é muito próximo, vamos fingir que ele é 2% também. Então, um rendimento que renda 100% do CDI, ele vai render exatamente esses 2% hoje. Então, se eu tenho um investimento que seja mais arriscado, eu espero que ele renda mais que 100% do CDI, porque esse 100% do CDI seria um juros conservador. Se eu tenho um investimento ainda com juros ainda mais baixo, será que ele faz sentido, sendo que o mercado está praticando aquele 2%? E ao longo do tempo isso vai mudando. A gente já teve juros a 14%, a gente já teve juros a 40%. Hoje ele está nesse 2% com uma tendência de voltar a subir no curto e no médio prazo. Depois disso, a gente vem para a forma que eu ganho esses juros. Então, eu já sei que eu vou ganhar uns juros. Eu tenho dinheiro, eu guardei dinheiro, esse dinheiro está lá na minha poupança, se Deus quiser, vocês não tenham poupança, mas digamos que eu guardei ele em algum lugar e eu resolvi emprestar esse dinheiro. Falei, bom, vou investir esse dinheiro, quero receber uns juros, quero receber uma remuneração. Eu posso escolher 3 formas de receber esses juros. A primeira é uma forma pré-fixada. Nesse caso, eu recebo um percentual puro, invariável, independente do que aconteça no mundo, se cair uma bomba atômica aqui no Brasil, ou se o Brasil virar a principal economia do mundo, eu vou continuar ganhando aquela mesma taxa todos os anos. Então, se essa taxa for de, por exemplo, 10% ao ano, todos os anos eu contratei uma taxa pré-fixada, eu vou ganhar 10%. Depois a gente tem os juros pós-fixados. E por que ter uns juros pós-fixados? Bom, se eu escolher o pré-fixado e ele me paga 10% ao ano, imagina que lá no futuro a inflação está em 14%. Se a inflação está 14% e o meu investimento só rendeu 10%, eu, na verdade, perdi dinheiro. A inflação, os custos dos produtos ficaram mais caros do que o quanto o meu dinheiro rendeu. Ou seja, esse meu investimento pré-fixado não era mais interessante. Agora, e se eu tiver um pós-fixado que ele vai acompanhando o que aconteça no mercado? Então, se os juros, se a Selic subir, eu subo junto, se a Selic cair, eu caio junto. Eu posso ter esse pós-fixado. Ou eu posso ter um híbrido, que é a mistura dos dois. Eu corrijo alguma coisa, como, por exemplo, a inflação, e pré-fixo a minha taxa acima dela em um certo patamar que não muda. Então, por exemplo, eu vou corrigir a inflação e vou ganhar mais 3% ao ano. Então, nesse caso, eu teria um título IPCA mais 3%. Ele vai render tudo que a inflação subir naquele ano e vai me dar mais 3% de juros no meu bolso todos os anos. Para a gente colocar isso mais simples na nossa cabeça, os juros pré-fixados seria como se você estivesse dentro de uma piscina, você estivesse com o pé no chão da piscina e a água, que é a inflação, ela está aqui na sua barriga. Se essa água começar a subir, você pode se afogar. Mas se ela cair, você cada vez está ganhando mais, você está cada vez mais tranquilo. Os juros pós-fixados é como se você estivesse com uma boia em cima da piscina. Se essa água, que é a inflação, for descendo, você vai descendo junto. Se a inflação, que é a água, for subindo, você vai subindo junto, ou seja, você está acompanhando o que acontece no mercado. E os juros híbridos seria você sentado na borda da piscina com o pé lá dentro. Se a inflação sobe ou desce, não interessa, você está sempre um patamar acima dela, pré-determinado. Depois disso, a gente precisa entender agora o que é essa inflação. E a gente tem medo dessa palavra, a gente que é brasileira, a gente fala, meu Deus, inflação, eu vou ficar sem dinheiro, o mundo vai acabar. Na verdade, a inflação não é uma coisa ruim, ela é um reflexo, ela é uma consequência, ela acontece naturalmente, porque a gente tem uma coisa que se chama ciclo econômico. O que é um ciclo econômico? Nós temos dinheiro em circulação, então cada um recebeu um salário, cada um tem uma renda, aluguéis, etc., tem uma quantidade de moeda em circulação no nosso país. Então, a gente tem uma quantidade de papel impresso de reais ou em moeda digital, né, que esteja nos bancos. Isso é um mecanismo de troca, né? O dinheiro que você recebe, você utiliza para pagar conta, para comprar produtos, etc. Então, se você tiver mais dinheiro, você vai fazer mais trocas? Provavelmente. Se você ganhar R$5.000 em um mês
e no outro mês você ganhar 10 mil, provavelmente você vai comprar mais coisas. A gente poderia economizar, mas a gente não faz isso. Então, se eu tiver mais dinheiro, eu vou ter mais troca. E se eu tiver mais troca, lembra lá que pela oferta e demanda, as coisas ficam mais caras? Então, com mais dinheiro, eu consumo mais produtos, e se esses produtos têm uma procura maior, eles ficam mais caros. Então, se os produtos ficaram mais caros, e eu tenho a mesma quantidade de dinheiro agora para comprar, concorda que o dinheiro perdeu valor? Imagina assim, você tem 100 reais e você vai no supermercado. Hoje, você compra uma quantidade de produtos. Só que aí, aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, as pessoas consomem mais. No mês que vem, você vai lá no supermercado com esses mesmos 100 reais e você consegue comprar menos coisas, porque os produtos ficaram mais caros. Ou seja, o seu dinheiro perdeu valor no tempo. Ele continua sendo 100 reais, mas hoje ele te garante menos coisas do que ele garantia antes. A inflação é isso. E ela acontece naturalmente. Por quê? Se a gente conseguir empregar mais pessoas, nós teremos mais dinheiro em circulação. Essas pessoas com mais dinheiro consumirão mais produtos. E aí a indústria vai precisar produzir mais. Se a indústria precisa produzir mais, ela vai precisar contratar pessoas, serviços e maquinários. E aí essas pessoas, serviços e maquinários que foram contratadas vão ter mais dinheiro. E aí elas vão gastar mais. Então, neste ciclo, inclusive, se puder passar para o próximo slide, a gente tem exatamente esse ciclo acontecendo. Se eu tiver atividade econômica, ou seja, estamos consumindo mais, a gente aumenta a quantidade de a gente aumenta a produção. Com isso a gente aumenta o trabalho. E com mais trabalho a gente aumenta o consumo. Esse simples ciclo econômico aqui, ele gera inflação. Então a inflação é uma coisa ruim? Não. O que é ruim é uma inflação descontrolada, como que a gente teve aqui no Brasil diversas vezes na nossa história. Inclusive, acho que poucos países têm a capacidade de se descontrolar a inflação como a gente. A gente já chegou a ter hiperinflação. Então, lá na época, quando surgiu o Plano Real, o mesmo produto de manhã custava 10 reais e no final do dia ele custava 1.000 reais. Porque a quantidade de dinheiro em circulação e os mecanismos que os bancos e o Banco Central precisavam fazer para conter isso era tão grande que o dinheiro perdia o seu sentido, perdia o seu valor. Então, a inflação, ela não é ruim. Inclusive, o Banco Central tem uma meta de inflação. Por quê? Lembra que, para acontecer a inflação, a gente precisa de consumo, a gente precisa de trabalho, a gente precisa de atividade? Com isso, a gente aquece o nosso mercado. A gente consegue fazer o nosso país produzir mais. Então, a gente precisa que a inflação aconteça. A gente só não pode deixar que ela se descontrole. Então, o Banco Central determina uma meta de inflação. Essa meta é de 4% hoje em dia. E se a inflação estiver nesses 4%, ok, a gente está fazendo o que a gente precisa. A gente está conseguindo produzir, consumir e gerar trabalho. Agora, se essa inflação for para 10%, é porque deu ruim. É porque a gente não soube fazer isso de uma forma saudável. E aí o Banco Central vai precisar intervir. Então, importante aqui, a inflação não é ruim. Ela só precisa ser controlada. E os juros que a gente viu antes, ele vai ser um mecanismo para aumentar a inflação ou diminuir a inflação. Se a gente não está tendo inflação e a gente não está, então, consumindo, não está produzindo, não está gerando emprego, eu preciso diminuir os juros para que você não queira investir, você queira gastar. E aí, com você gastando, a inflação acontece, as pessoas são empregadas e assim sucessivamente. Se isso se descontrolou e a inflação ficou doida, eu preciso aumentar os juros para que você pare de gastar e prefira investir. E aí, nesse momento, com pessoas consumindo menos, diminui a atividade, diminui a produção e o preço das coisas tende a se regular. Então, essas coisas estão totalmente correlacionadas e elas são necessárias para a produção e para a atividade de um país. Depois a gente vem para o câmbio. E o câmbio ele é sempre uma relação entre moedas. Então, a gente fala assim, nossa, mas o dólar está muito caro, meu Deus, dólar é 5,50, eu não vou conseguir ir para a Disney nunca na minha vida. Será que o dólar está caro? Ou será que o real está muito barato? Lembra que o câmbio ele é uma relação entre duas moedas. Para quem está lá na Europa e ganha em euro, o dólar não está nem um pouco caro, inclusive ele está barato. Mas para a gente que está aqui num país emergente, com problemas políticos, com crise de saúde afetando tanto o nosso orçamento público, com grandes problemas de corrupção que a gente tem aqui, a nossa moeda ela não é uma moeda valorizada para o mundo. Por que os investidores no mundo vão querer trazer o dinheiro deles para o Brasil para correr todo esse risco? Lembra lá do risco e retorno?
Ele vai ter um retorno bom se ele trazer o dinheiro para esse nosso risco? Então, na verdade, o dólar saiu dos R$ 2 e foi para 5,50, não porque os Estados Unidos viram as mil maravilhas, não porque os Estados Unidos é o melhor país do mundo, mas porque ele é muito mais seguro do que a nossa economia. Então, a nossa moeda perdeu valor. Existe, então, essa disparidade entre países desenvolvidos e emergentes, porque os países desenvolvidos são vistos como reserva de valor. Se um brasileiro aqui, tivesse lá em 2017, transformado todo o dinheiro dele em dólares, esse cara teria gerado renda, teria gerado valor no tempo. Ele estaria hoje mais rico, digamos assim. Mas só pelo simples fato dele ter mantido o dinheiro dele em reais, ele está desvalorizado perante ao mundo porque a nossa moeda perdeu valor. Então, o câmbio traz aqui um componente bastante importante nesse cálculo todo. A gente está em uma moeda muito sensível e que ela é facilmente desvalorizada em qualquer cenário ruim. Então, a gente passou por isso no impeachment da Dilma, a gente passou por isso durante a greve dos caminhoneiros, a gente passou por isso na delação do Temer, a gente passou por isso na crise do Covid agora, que a nossa moeda perde valor perante o mundo exatamente por a gente ser uma economia mais frágil. Inclusive, a nossa moeda foi a que teve o pior desempenho em 2020 no mundo, entre os emergentes. A gente foi a que mais se desvalorizou. Depois a gente vai para a Bolsa. Então, o que é a Bolsa no final das contas? Ela é um ambiente de negociação. A Bolsa, por si só, ela não é um ativo, ela não é um investimento. Ela é um ambiente de negociação, onde pessoas compram e vendem ativos. É como se você fosse na feira. Você não vai lá na feira, você compra um pastel, você dá o seu dinheiro e a pessoa te dá um pastel. A feira, nesse caso, ela seria um ambiente que você está negociando. No caso da Bolsa de Valores, aqui ela é um ambiente hoje totalmente eletrônico que casa pessoas que querem comprar com pessoas que querem vender. É simplesmente quem faz esse serviço entre a gente. Mas o que ela vai vender, o que você pode comprar, o que você pode vender? A gente fala que são instrumentos de negociação. Você pode comprar uma ação, e uma ação um pedacinho de uma empresa. Você pode comprar uma opção de comprar ou de vender essa ação. Você pode comprar um contrato futuro. Você pode comprar um contrato de commodities. Por exemplo, você pode comprar ouro, você pode comprar etanol, milho, você pode comprar arrobas de boi gordo na bolsa, você pode comprar café. Enfim, uma quantidade de contratos. Você não está comprando, de fato, o produto físico. Você está comprando o direito de negociar aquele ativo, ou seja, você está negociando a cotação daquele instrumento. O instrumento mais conhecido, mais popular, são as ações. Você compra um pedacinho daquela empresa. E como é que ela foi lá parar na Bolsa? Ela foi parar na Bolsa porque ela utilizou o mercado de capitais. O que é o mercado de capitais? Quando você quer pegar dinheiro emprestado de alguém, você precisa de dinheiro ou para pagar suas contas, ou para fazer um projeto que você está pensando, você vai no banco. Aí você vai, pede dinheiro emprestado lá para o banco te cobra um juros gigantesco para fazer isso. A Bolsa, o mercado de capitais, ele oferece esse mesmo tipo de empréstimo, ele fomenta esse tipo de capitalização através de investidores. Ou seja, a empresa, ela queria levantar recursos, ela queria pegar dinheiro para ela investir em projetos, para ela crescer. O que ela faz? Ela, ao invés de ali no banco e pegar um empréstimo e pagar caro para o banco, ela oferece parte dela mesma. Ela fala, gente, alguém quer ser meu sócio? Alguém quer comprar um pedacinho da minha empresa? Eu quebrei a minha empresa aqui em 5 milhões de ações, cada uma dessas ações vai valer R$10, e se vocês quiserem, vocês podem me dar esses R$10, eu te dou esse pedacinho da minha empresa. Ou seja, ela se capitalizou através do mercado de capitais, utilizando o ambiente de bolsa. A partir daquele momento, quando eu compro ou eu vendo uma ação de uma empresa, eu não tenho mais nenhuma relação com a empresa, não estou pagando para ela. Eu estou pagando para uma outra pessoa que comprou aquela ação e quer vender agora. Então, as empresas podem fazer isso para se capitalizar, para conseguir dinheiro, para crescer, para aumentar seus negócios, e você pode se tornar um parceiro dela, um sócio que tem direito de uma pequena participação daquela empresa. E aí, se a gente for entrar no mundo de investimentos, você pode fazer investimentos por 2 tipos de negócio. Você pode fazer investimentos em bancos e você pode fazer investimentos em corretoras. Qual que é a diferença, basicamente? Os bancos, eles são especialistas em intermediação financeira. O que é isso? Você vai lá no banco e pede dinheiro emprestado para o banco. O banco, ele vai te cobrar, por exemplo, 10% de juros por ano.
E aí, eu quero investir o meu dinheiro. Eu falo, banco, eu tenho aqui 50 mil reais parado. Eu quero investir aí com você. Aí o banco fala, legal, eu tenho um título aqui para você que vai render 5% todos os anos. Aí, então beleza. Aí o que ele faz? Ele pega esse meu dinheiro que eu investi, empresta para você, cobrou de você 10% e me deu 5% de juros. Ou seja, na intermediação financeira entre pegar o dinheiro que está na sua mão e emprestar para uma outra pessoa, o banco ganhou 5% que ficou para ele. Porque ele deu 5% para você de juros e cobrou 10% de outra pessoa. Essa é a principal linha de receita dos bancos. Historicamente, é onde o banco mais consegue ganhar dinheiro. Ele pode fazer isso, ele é autorizado a ser um intermediador. Ele pode pegar dinheiro de uma pessoa e emprestar para outra e ficar como parte disso. Ele faz, inclusive, uma venda de produtos que não são produtos financeiros, PIX, etc., que é para te dar esse portfólio de possibilidades de você colocar o seu dinheiro em diversas coisas. Ele vai fazer essas ofertas de produtos, mas eles fazem normalmente a oferta de produtos próprios. Então, eu, como um banco, eu ofereço os produtos que eu mesmo criei. Como eu mesmo estou criando os produtos, eu posso colocar as taxas de juros de acordo com o que faz mais sentido para mim. Então, você não tem tanto poder de barganha em um banco porque ele está utilizando os produtos só dele. O gerente que atende, ele é um generalista, ele é um cara que ele sabe falar de tudo. Ele consegue te ajudar com cartão de crédito, com linhas de crédito, com investimentos, etc. Uma corretora, ela não faz a intermediação financeira, ela não faz esse movimento de pegar dinheiro de um e emprestar para o outro. Ela, na verdade, comercializa produtos de investimentos. E aqui é importante, não estou falando que uma é melhor que a outra, estou só falando as diferenças na atuação. Então, a corretora, ela vai falar, olha, eu tenho esses produtos aqui para você investir. Eu não quero emprestar meu dinheiro, eu como corretora, para você. Quero que, na verdade, você utilize a minha plataforma para você investir o seu dinheiro. Então, elas são especialistas em produtos. Funciona como um shopping financeiro. Por que um shopping financeiro? Quando você vai no shopping, você não paga nada para o shopping. Quem paga para o shopping é o lojista. Ou seja, o shopping, ele é o hub que concentrou um monte de lojistas e você, como cliente, foi lá e consumiu da loja. A loja, por sua vez, vai pagar para o shopping. A corretora faz a mesma coisa. Tem várias emissoras de produtos, todas elas estão vinculadas à corretora. Eu invisto nessa emissora, a que eu escolhi, e ela paga para a corretora. Ou seja, a corretora, nesse caso, ela faz um serviço de hub, ela faz um shopping. Ela te oferece uma prateleira de produtos, você investe no que faz mais sentido para você. Uma plataforma bastante extensa. E o assessor que te atender, ele vai ser um especialista em investimentos. Provavelmente ele não vai saber falar sobre financiamento, sobre crédito para negativado, enfim, nada do tipo. Ele só vai falar de investimentos. E aí você que quer investir, você vai precisar fazer um planejamento financeiro. O que é um planejamento financeiro? Você precisa entender o que entra e o que sai, né, da sua conta ao longo do tempo. A primeira coisa que você precisa saber, qual é a sua renda total? O que você ganha ao longo do mês? Você ganha um salário, além disso, tem algum imóvel que está no seu nome que você recebe aluguel disso? Você recebe mesada da sua mãe? Enfim, a soma das suas rendas, a soma do dinheiro que entra na sua conta é a sua renda total. Depois dela, você vai ter alguns gastos obrigatórios. Tem coisas que a gente não consegue deixar de gastar. Se você não pagar a luz, você vai ficar sem luz, você vai ficar sem internet, você vai ficar sem os seus serviços essenciais. Então, a gente tem alguns gastos que são gastos obrigatórios. Os impostos são obrigatórios. Se você não pagar, vai dar ruim para você. Então, esses gastos obrigatórios, eles fazem parte do seu planejamento financeiro. Você não consegue tirar. Mas quais são os outros gastos que você tem? Você compra roupa, você compra alimentos, você sai para bares, etc. Esses gastos são gastos redutíveis, até um momento que eles não sejam mais. Mas, enquanto isso, eles são gastos redutíveis por quê? Se você sai para comer em restaurante 3 vezes por semana, você tem um gasto redutivo que você poderia comprar essa comida e fazer a comida você mesmo, você teria uma economia aí. Se você costuma beber em bares, enfim. Então, esses outros gastos com roupas, etc.,
eles podem ser redutíveis. Quer dizer que você não precisa mais gastar? Não pode mais gastar? Não é isso. Você pode gastar de forma mais eficiente, você pode encontrar formas de reduzir esses gastos. Porque, no final das contas, eles estão consumindo a sua renda. E aí você precisa fazer um planejamento aqui, que é, quanto que você quer poupar? As pessoas costumam pensar assim, eu ganhei 3 mil reais, eu gastei 2.900, então eu consegui poupar 100. Não é esse o caminho que você tem que fazer. Você tem que fazer assim, eu quero poupar 300. Já que eu quero poupar 300 e eu ganho 3 mil, eu tenho 2.700 reais para gastar. Esses 2.700 reais, eu preciso gastá-los da forma mais eficiente possível. Desses 2.700, R$1.000 são gastos obrigatórios. Eu tenho que pagar, senão eu vou preso. Os outros, você pode reduzir. E aí você vai encontrando formas de poupar mais, gastar menos e ser mais eficiente. Então, troque a sequência que você faz o seu planejamento. Ao invés de investir o que sobrou, invista primeiro e gaste o que sobrou da sua renda. Para fazer isso, você vai precisar pensar lá quais são os seus objetivos. Então, o que você quer fazer com esse dinheiro? Se você só poupar por poupar, você não vai ter a mesma vontade de guardar e a mesma emoção de guardar aquele dinheiro do que se você tiver um objetivo. Eu quero poupar porque eu quero comprar alguma coisa, eu quero financiar um imóvel no futuro, eu quero ter um celular que eu gosto, eu quero ajudar minha família, enfim. Se você tiver um objetivo para o seu planejamento financeiro, vai ficar muito mais palpável, vai te dar muito mais prazer em investir, você vai ser muito mais regrado com você mesmo em fazer isso todos os meses religiosamente. E aí, já que você fez tudo isso, aonde que você vai investir seu dinheiro? Você conseguiu poupar. E aí a gente comete um erro que é, a gente aprende a poupar, mas a gente deixa no lugar errado. O que é muito importante da gente entender aqui? A concepção de um juro real. O que é um juro real? Lembra lá que a inflação é os custos ficando mais caros no tempo? Então, eu comprava uma cesta de produtos por R$100, hoje eu compro por 110. Então, o meu investimento tem que ter rendido pelo menos esses R$10 para eu conseguir comprar as mesmas coisas que eu comprava antes. O que render acima desses R$10 é o meu juro real. Hoje, nesse último ano, foi um ano bastante atípico para o Brasil como um todo, a gente teve juro real negativo. Ou seja, se você deixou o seu dinheiro na poupança ao longo de 2020 inteiro, e hoje você pegar esse dinheiro e tentar comprar produtos, você vai conseguir comprar menos produtos do que você comprava em 2019. Ou seja, o rendimento real, é meio doido pensar isso, mas o rendimento real, no final das contas, foi negativo, porque você tinha um certo valor em 2019, você deixou investido e ele está com um valor maior, só que você consegue comprar menos coisas, porque as coisas ficaram mais caras. Então, você precisa investir de uma forma eficiente que você tenha juro real na sua carteira, que é o que, de fato, vai para o seu bolso. É aquele que te dá um poder aquisitivo maior. Para isso, você precisa ter uma carteira de investimentos. Se você tiver um único produto, como as pessoas normalmente escolhem a poupança, ela não vai te dar esse juro real, porque ela vai render menos do que a inflação. Você tendo uma carteira de investimentos, cada produto vai funcionar como um jogador no campo que vai exercer uma função. Então, você vai poder ter investimentos que ficam lá na defesa, o goleiro, o seu zagueiro, os seus laterais, que eles são produtos mais defensivos. Lembra do risco-retorno? Eles não querem um alto retorno, mas eles aceitam, eles querem correr um baixo risco. Tem o meio-campo, que são aqueles que tanto jogam para a defesa, tanto querem ter uma relação risco-retorno melhor, e tem os mais agressivos. Compondo a sua carteira de uma forma inteligente, você vai conseguir ter uma diversificação que consegue buscar um rendimento maior. O que você precisa levar em consideração? Qual é o seu perfil de investidor? Você é um cara mais conservador? Você tem mais medo de perder dinheiro? Ou você é mais agressivo? Você quer ficar para o longo prazo? Não tem pressa? Conhecendo o seu perfil, você vai escolher os produtos de acordo com o que é importante para você. Componha uma reserva de emergência, aquele dinheiro que te socorre se acontecer alguma coisa. Esse é o seu primeiro investimento. A partir do momento que você tem uma reserva interessante, você pode começar a ter títulos de renda fixa, fundos de investimentos, COI, títulos de renda variável, ações, etc. E você não precisa mais ser rico hoje para ter esses investimentos. Existem fundos, que eu falo que são fundos eficientes, que com R$100 você já aplica. Os que chamam ali Selection, Trend, DNA, esses aqui são fundos da XP, da Rico.
você com R$100, você pode ter tudo isso dentro de um único produto, que ele vai fazer tudo isso junto para você. São fundos eficientes. E pode passar para o último, por favor? Esse era o último, né? Esse era o último, Arthur. Então, no final das contas, você pode aprender a fazer isso por conta própria, mas você hoje conta com assessores de investimentos, você tiver uma conta na Rico, na XP, na Isinvest, você vai contar com auxílio de profissionais para te ajudar a escolher os produtos para você. Tá certo, Arthur. Foi muito bacana aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro, sobre a parte de investimentos. É muito importante, né? Todo mundo guardar um pouquinho, economizar, saber onde investir para esse dinheiro render e conseguir conquistar um objetivo. Né? Todo mundo aqui já foi estagiário, já foi aprendiz, então queria comprar um tênis novo, comprar um celular, fazer um curso. Então a gente sabe que esses objetivos são super importantes para a gente cumprir aí as nossas metas na nossa vida e a gente atingir objetivos cada vez maiores e que vão nos trazer muita alegria. Bom, pessoal, chegou a hora das perguntas, né? A gente vai ter aqui uns minutinhos para fazer pergunta. Então, como a gente está com o áudio fechado de vocês, a gente gostaria que enviasse a pergunta pelo chat. Então, podem enviar a pergunta pelo chat, eu vou olhar aqui e aí eu encaminho para algum deles, né? Se a pergunta for de marketing para o Arthur, e para o Marcos, e se a pergunta for de finanças, de mercado financeiro para o Arthur. Tem alguém que quer mandar alguma pergunta? Não tenham vergonha. Aqui, ó. Gustavo Lima. Estou trabalhando no mercado financeiro como trader há mais de 2 anos e ainda encontro dificuldades para estudar sobre o mercado em relação a investimentos. Como identificar a melhor ação, se a empresa está indo bem. Tem alguma dica, Arthur, onde você pode encontrar informações sobre o mercado financeiro? Algum site que você acha bacana? Algum lugar legal para você saber quais são as empresas aí que estão crescendo? Com certeza. Eu queria aproveitar, eu estava lendo aqui no chat, posso só fazer um comentário aqui sobre o comentário da Joyce? A Joyce tinha falado, para nossa tristeza, é uma das Selics mais baixas da história. Queria só fazer uma reflexão rapidinho sobre isso. Na verdade, para nossa alegria, essa é uma das Selics mais baixas da história. O Brasil, a nossa economia, na verdade, todas as economias do mundo, elas se capitalizam, elas precisam sim pegar dinheiro emprestado para pagar suas contas. Então, elas recebem impostos, taxas, etc., e elas têm os gastos com a nossa saúde, segurança, transporte, apesar de que no nosso país esse dinheiro seja muito mal gasto e não chegue, de fato, na nossa vida como deveria. Mas o Brasil, ele se endivida, ele pega dinheiro emprestado de pessoas, ou seja, outros países, ou com a gente mesmo, através do Tesouro Direto. Então, você imagina, no passado, quando a Selic era 14%, o nosso país, ele tinha uma dívida de 14% ao ano, ou seja, cada ano que passava, ele estava 14% mais endividado. Isso chega numa conta que não fecha. Esse dinheiro nunca vai voltar para a gente, de verdade, a gente nunca vai conseguir, de fato, colocar isso no nosso dia a dia. Hoje, com uma Selic a 2%, ele consegue se endividar de uma forma muito mais barata e trazer esse dinheiro mais para a nossa realidade, e os empreendedores conseguem montar os seus negócios. Imagina você também lá, você tinha R$100 mil e o investimento mais seguro do mercado lá no passado rendia 14% ao ano. Você ia ser louco de abrir um negócio, de abrir uma loja, para tentar ganhar mais que 14% ao ano, sendo que a coisa mais segura do mercado rendia 14%, ou seja, em uma época de juros altos, o empreendedor morre, ele não consegue gerar empregos, as pessoas não conseguem empregos porque não tem pessoas contratando, porque as coisas estão sempre muito caras, com juros muito altos. Agora, com juros a 2%, inclusive, na crise, em 2020, nessa loucura toda que aconteceu, foi o ano na história do país que mais abriu novas empresas. Porque exatamente com juros baixos, o empreendedor consegue se capitalizar muito mais barato para montar o seu negócio e gerar emprego. E esse dinheiro realmente acontecer. Com a Selic a 14, a gente não está ajudando o país a crescer. Com a Selic a 2, a gente vai para o mercado de capitais, as empresas se capitalizam, elas aumentam os seus negócios, elas contratam mais pessoas. Então,
Por um lado é ruim, porque o investimento rende menos, mas por outro, a gente está fomentando a economia do país acontecer e cabe a gente escolher melhores investimentos para buscar um rendimento maior. Tá bom? Vamos resgatar aquela pergunta, Arthur, aonde é um site bacana, assim, só a sua dica de site bem legal para eles conhecerem um pouco sobre o mercado de investimentos? Tem algum site bem bacana que você indica? Tem um site gratuito que chama Suno, S-U-N-O. É uma casa de análises que ela disponibiliza os dados das empresas. Que bacana. Não é a agência Suno, hein, para vocês não confundirem, a Suno é a agência do Pro. Muito legal. Tem mais uma dúvida aqui que eu achei bem bacana, que é a dúvida da Proana, da Franciele. Ela perguntou se é bacana investir no Tesouro Direto, né? Falam que é um dos investimentos mais seguros. Se você quiser dar uma palavrinha antes da gente passar para o Marcos. Exatamente. Esse produto que eu estava falando na explicação anterior é exatamente Tesouro Direto. Tesouro Direto é uma plataforma que você pode emprestar seu dinheiro para o governo, ele vai te pagar juros no tempo. Por que ele é o investimento mais seguro do mercado? Porque o próprio governo pode emitir mais papel moeda. Então, se ele estiver se endividando muito, não tiver dinheiro para te pagar, ele imprime mais dinheiro e te paga. Ou seja, a chance de você tomar um calote é praticamente zero. Então, é um ótimo investimento, você pode aplicar pouco e realmente é uma porta de entrada muito interessante para os investimentos. Muito bacana, Arthur. A gente teve uma perguntinha que foi para o Marcos, quando ele estava palestrando, que era outras ações de engajamento que as marcas podem fazer, né? Então, Marcos, se você quiser falar uma palavrinha para a gente, algumas marcas gostam de distribuir amostras, outras distribuem brindes, fazem ação no shopping. Que mais eles podem fazer para engajar esse consumidor, para fazer o consumidor testar o produto dele, o consumidor provar, ele se encantar? Quando a gente vai no mercado, experimenta uma coisinha, lá tem uma pessoa dando uma amostra. Que tipo de ação é essa? Conta um pouquinho para a gente. Marcos, tá aí? Seu microfone. Tô sim. Só faz os últimos 5 segundos, por favor, que eu não consegui ouvir, porque o Arthur diminuiu dele e o meu estava baixo, perdão. Tranquilo. Uma pessoa perguntou as ações que a gente pode fazer de marketing sobre amostra grátis, tudo mais, e eu queria entender com você, quando a gente vai no mercado, a gente quer ter um produto novo, tem uma pessoa, uma demonstradora lá oferecendo o produto para a gente provar, quais são as ações que as empresas fazem para que os consumidores conheçam esses novos produtos? Quais são as outras ações de marketing que você pode fazer para o consumidor provar essa novidade? Legal, isso aqui a gente está falando de live marketing, né? Bom, a ação de promotor, a ação de live marketing, ela vai sim desde de onde você está oferecendo um produto para a pessoa, como você também fazer essa ação, por exemplo, da Sprite, né? Ele tem um ambiente muito rico. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Quando eu tinha 16 anos, eu fazia Senai, e ali onde é a Uninove, na Barra Funda hoje, era um shopping chamado Multilet. Eu estava no meu almoço passeando no shopping Multilet e uma pessoa me abordou, falou assim, com um saquinho prateado, falou, você pode experimentar esse salgadinho? Então, era uma pesquisa que eles estavam fazendo, não era uma ação de live marketing, era uma pesquisa. Falei, claro que eu vou experimentar. Peguei aquele salgadinho, comi, adorei o salgadinho, dei todas ali as respostas positivas. Aproximadamente 6 meses a 1 ano depois, foi lançado um novo salgadinho no mercado. Ou seja, eu experimentei o Doritos e talvez eu tenha feito parte do universo de pessoas que deu ok, e hoje eu vejo que eu contribuí com essa pesquisa para lançarem um novo salgadinho no mercado. Então, assim, essas amostras que acontecem, elas tanto podem ser para a pessoa que está ali já conheceu o produto, já conheceu o Danone que está ali, o Petit Suisse que está ali, ou simplesmente uma pesquisa para lançar produto no mercado posteriormente, né? Mas, gente, quando você coloca, por exemplo, teve um ano, vocês vão achar que eu sou aquele cara que só assiste Big Brother, né? Não sou, tá, gente? O exemplo vai ser de Big Brother, mas eu tô assistindo esse ano só. Teve um ano que tinha um shopping recém-lançado aqui em São Paulo chamado Santana Park.
E o Big Brother fez uma ação chamada Casa de Vidro. A Casa de Vidro era no Santana Park. Então, essa também era uma ação de live marketing para promover o Big Brother, por mais que tenha essa marca gigantesca que é o Big Brother Brasil, eles também precisam de ações promotoras. Essa foi uma ação promotora também. Então, gente, dá para fazer uma porção de coisas dentro do live marketing, uma porção de coisas. Tem outra pergunta aqui, Marcos, bem legal, que é qual é a diferença entre marketing, né, e publicidade e propaganda? A pergunta da Bianca. O que é mais valorizado? Bianca, são áreas complementares. O Marcos vai falar um pouquinho sobre o que faz cada um, para ficar mais claro para você. Quando eu entrei na agência, eu tinha feito 2 anos de administração, e quando veio a área do Arthur falar comigo ali, a área de mercado financeiro, eu me assustei e fui embora. Eu não quis mais fazer administração. E aí eu fiquei um tempo parado para ver o que eu ia estudar. Quando eu entrei na agência, tem um programa chamado O Aprendiz, né, que era com os Justus. E um dos vice-campeões em uma das edições, o Pedro Frazão, ele trabalhava comigo. Chamei o Pedro, falei, Pedro, estou aqui na agência agora, o que eu faço, pelo amor de Deus? Publicidade ou marketing? O Pedro veio, mas me explicou A por B, o que a publicidade fazia, o que o marketing fazia. Eu estava inserido em um ambiente de publicidade. Tinha contato com o departamento de marketing, mas eu estava inserido dentro de uma agência de publicidade. Ele conversou comigo por volta de umas 2h30, 3 horas, acreditem, e no final ele falou, Marcão, faz publicidade. Falei, muito obrigado, Pedro, esclareceu pra caramba para mim. Eu virei as costas e me matriculei em marketing, porque era uma coisa que eu queria, estava enraizado em mim, eu queria fazer marketing. Por que eu queria fazer marketing? Tem muito amigo meu que entrou numa agência de publicidade e hoje está na agência de publicidade o tempo inteiro. Ele fez carreira em agência de publicidade. Eu posso falar que a publicidade ela é uma área do marketing, ou a publicidade ela complementa o marketing em determinado setor. Dentro da agência, eu criei muita campanha. Eu sou redator, mas eu sou diretor de arte também. Então, teve um programa chamado Tô de Férias da CVC, que eles fizeram no SBT nas manhãs de domingo. Eu fiz a direção de arte daquele programa. Então, a agência de publicidade ela vai tratar de, basicamente, fazer com que as pessoas consumam aquele produto. O departamento de marketing, ele não se limita a isso. O departamento de marketing, por isso que a nossa conversa ela tinha que durar 50 horas. O departamento de marketing, ele olha planilha de custo, ele olha qual que vai ser a logística para aquele produto que eu quero anunciar, chegar até a pessoa. O departamento de marketing olha qual que é o custo de aquisição de cliente, ele faz conta, o departamento de marketing. Quanto que eu investi para ter um retorno X? A agência de publicidade não, ela é demandada. Olha, a agência de publicidade, eu quero vender esse meu iPhone. Como que eu faço para vender esse meu iPhone? Aí a agência de publicidade vai criar uma métrica de campanha para que você venda o iPhone. Só que o marketing, ele vai falar com o comercial, ele vai falar com a logística, ele vai falar com o financeiro para saber quanto que tem para pagar a agência de publicidade e pagar todos os veículos. Então, a principal é essa. A agência de publicidade, numa campanha, ela é mais micro. O marketing, ele é mais macro. Deu para entender? Acho que ficou super claro. O marketing é mais voltado para a parte de negócios e a publicidade é uma estratégia, é uma ferramenta do marketing para conseguir vender. Então, é uma ferramenta do marketing para vender. Exatamente. Né? O marketing é voltado para as vendas. E aí a pergunta do Denilson sobre o que eu faço para me especializar? Denilson, as faculdades, tanto de publicidade quanto de marketing, são faculdades generalistas. Você vai aprender um pouquinho sobre cada coisa. Aí você vai querer se
especializar em marketing digital, você faz um curso depois, ou uma pós, ou algum curso de curta duração sobre isso. Você quer se especializar em redação, em criação, existem cursos para isso. Você quer se especializar em design, existem cursos para isso, em SEO, em UX, tem um mundo enorme aí de áreas que você pode se especializar. Então, é bacana você passar por esse período da faculdade, que lá você vai se identificar provavelmente com alguma área. E aí, na sequência, você consegue dar continuidade com um curso ou com uma especialização na área que mais te atraiu. Então, acho que é uma coisa bem bacana.